Alegria do Senhor, a nossa força. Alegria do Senhor, a nossa força. Alegria do Senhor, a nossa força. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegrias, poderás sorrir. Se tu tens alegrias, poderás cantar. Se tu tens alegrias, poderás sorrir. Alegria sem medida Ele dá. Olá, crianças! Como vocês estão? Vamos ler um texto da Palavra de Deus, Salmos 135, versículo 1 até o versículo 3. Louvado seja o Senhor! Louvem o nome do Senhor! Louvem-no vocês, servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Celebrem seu nome amável com música. Por isso, tia Karen começou hoje com essa música muito legal, né? Se você não conhece, depois você volta para você aprender, tá bom? Que a alegria do Senhor é a nossa força e alegria sem medida Ele nos dá. Amém? Hoje, a tia Karen quer conversar com vocês mais um pouquinho sobre as vitaminas. Então, nós já aprendemos 3 vitaminas. A primeira foi a vitamina da oração, a segunda a vitamina da evangelização, a terceira a vitamina C1 da comunhão. E hoje, qual será a nossa vitamina? Será que você sabe? Acho que tem uma dica aqui, né? Se a primeira foi vitamina C1, então hoje deve ser a vitamina C2. Muito bem! Hoje é a nossa vitamina C2. Mas que vitamina C2 será essa? Quando vocês querem se comunicar com algum coleguinha seu, com algum amigo, com algum parente que está distante, como que a gente faz? A gente manda mensagem, né? Hoje tá fácil, a gente tem celular, né? Pelo computador ou pelo tablet, manda uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, né? Mas sabia que muito tempo atrás não era assim que eles faziam? Como vocês acham que eles faziam quando eles queriam comunicar com alguém? Alguém sabe? Alguma ideia? Por cartas. Antes mesmo do telefone, né? Era por cartas. Olha aqui, ó. Colocavam as cartas dos envelopes, alguns colocavam os cartões. Olha que cartão chique, né? A gente pode mandar. Aí eles colocavam aqui, ó, dentro de envelopes. Hoje a gente quase não faz isso, né? Manda cartas ou recebe cartinhas. A gente recebe alguns panfletos, né? O papai e a mamãe recebem algumas cartas importantes. Mas para nós nos comunicarmos, para ser mais fácil, hoje em dia a gente usa mais a tecnologia, né? O celular. E semana passada nós ouvimos uma história de um homem muito importante da Palavra de Deus. Quem lembra o nome dele? Isso, foi sobre Paulo. Paulo viajou muito. Lembra que a tia Karen falou? Depois que ele se converteu, ele viajava falando sobre Deus, falando da Palavra de Deus. Então ele viajava muito, seja a pé, né, a cavalo. Ele viajava a barco, né? Então, naquela época não tinha carro, moto, essas coisas, avião, não. Era mais devagar, né? Então, ele viajou muito pregando e falando da palavra de Deus. E Paulo também escreveu 13 cartas, sabia? Que aqui na Bíblia, o que a gente conhece, por exemplo, desses capítulos, igual a gente fala assim, ó, vamos abrir no livro de
Atos, Filipenses, Colossenses, são cartas que nessas aqui no caso foi Paulo que escreveu, né? Igual de Filipenses, Efésios, foi Paulo que escreveu. Então, são cartas que ele escrevia para cidades, ou para igrejas, ou para algumas pessoas, né? Ele escrevia, e Paulo escreveu 13 cartas. E naquela época, olha só como eram as cartas, eram assim, em pergaminhos. A Jacarina falou um pouquinho, né, na história passada da comunhão. Elas eram em pergaminhos, eram em rolos, eles escreviam. E essa aqui tá até pequenininha, as deles eram grandes, porque eles escreviam muitas, né? Então, eles escreviam essas cartas e mandavam, né, para cidades, igual assim, ó. Por exemplo, quem nasce no estado de Goiás é goiano. Quem nasce, deixa eu ver, no Rio de Janeiro, alguns são cariocas, outros são fluminenses, né, dependendo ali da região. E naquela época, quem nascia em Filipos era filipenses. Quem nascia em Colossos, colossenses. Então, ele escrevia essas cartas destinadas a essas cidades, a essas pessoas, né? Às vezes ele escrevia para Timóteo, para Tito. Então, o nome aqui que está do livro da Bíblia é o nome da pessoa a quem ele destinou aquela carta. Então, Paulo escreveu 13 cartas aqui da Bíblia, da Palavra de Deus. Só que Paulo, nós sabemos que naquela época era muito difícil para as pessoas que pregavam a Palavra de Deus, não é mesmo? Paulo, ele era perseguidor, lembra? Bem no começo, antes dele se converter, que o seu nome era Saulo, ele perseguia aqueles que falavam de Jesus. E com Paulo, depois que ele se converteu, ele não foi diferente com ele. Ele também sofreu muitas perseguições e às vezes ele tinha que fugir daquela cidade onde ele estava pregando. Mas outras vezes ele foi preso e ele apanhou muito, porque ele pregava e ele falava da palavra de Deus. E nós podemos ver aqui, ó, em uma dessas suas prisões, que Paulo está triste, está emburrado. Como vocês ficariam se soubessem que não tinham feito nada de errado e não mereciam sofrer? Você ia ficar emburrado? Ia ficar triste, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ia ficar irritado, muito bravo, brigando com todo mundo? Eu não sei como eu ficaria. Talvez eu ficasse brava, né? Ou triste. Não sei. Mas Paulo, ele ficou o quê? Como que ele tá aqui? Contente. Ele ficou feliz e ele estava pregando, falando da palavra de Deus para os prisioneiros, para os presos. Como Paulo conseguia se alegrar, como Paulo conseguia ficar contente mesmo estando preso. Pensa a situação que ele estava, às vezes ele passava frio, né? Às vezes a comida da prisão não era muito boa, não tinha um lugar tão gostoso para dormir, não era aconchegante, né? Mas Paulo estava feliz e falando da palavra de Deus. Paulo não desanimou, Paulo continuava pregando e falando do Senhor. Mas sabe, Paulo tinha um segredo, e eu vou contar para vocês daqui a pouco esse segredo. Paulo também fazia o quê? Paulo escreveu cartas quando ele também estava preso. Ele escreveu 5 cartas. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo e Filemão. Olha quantas cartas ele escreveu, hein? Então ele ficou bastante tempo preso, né? Mas isso não desanimava Paulo. Olha aqui ele entregando uma carta para um prisioneiro que estava acabado de ser livre e pediu para ele entregar essas cartas, uma de suas cartas. Então Paulo também escrevia, Paulo também se preocupava com as pessoas, Paulo também pregava, Paulo também cuidava, mesmo estando preso. E sabe qual é o segredo de Paulo? Vamos ler um desses segredos? Vou ler aqui em uma carta. Vou abrir aqui, vamos ver o que está escrito aqui.
Ó, uma das cartas que Paulo escreveu, está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso está escrito em Filipenses 4:4. Então, mesmo Paulo estando preso, ele estava alegre. Ele nos ensina a estar alegre, né? Não podemos desanimar e desistir quando as circunstâncias estão ruins e difíceis. Também, lá no mesmo livro de Filipenses 4, versículo 11b até o versículo 13, diz assim, olha o segredo de Paulo. Pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças ou que me fortalece. Então, Paulo, ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Ele se alegrava no Senhor, mesmo em dias difíceis, né, de tristeza, quando ele estava ali preso, mesmo em momentos alegres, quando ele estava com seus amigos reunidos, né, na casa deles, podendo pregar livremente da palavra do Senhor, podendo orar. Mas Paulo aprendeu a estar e viver contente. Porque, sabe, crianças, o Senhor, ele cuida de nós, mesmo quando tudo está bem e mesmo quando acontece alguma coisa ruim. Em todos os momentos nós podemos crer que Deus ainda cuida de nós, né? Mas você pode pensar assim, mas como que eu vou ficar alegre assim? Ai, que legal, meu dente tá doendo. Ai, tô muito feliz porque eu tirei nota 0 na prova. Não é esse sorriso fingido, não. A alegria é aquela que vem lá de dentro. Nós passamos por situações difíceis, né? Nós passamos por tristezas, mas o nosso coração está sempre alegre no Senhor, porque nós confiamos nele, porque sabemos que ele está conosco, porque ele está nos ajudando. Então, você já sabe qual que é a nossa vitamina? Você tem alguma ideia? Vitamina C2. Começa com C. Qual será a nossa vitamina? Tá aqui escondido, ó. É a vitamina do contentamento. É eu estar alegre no Senhor, né? Sabendo que Ele está cuidando de nós, que Ele nos ama, né? Nós lembrarmos nesses tempos difíceis de quarentena, né? De isolamento, de não poder ir para a escola, não poder estudar lá, ver os coleguinhas, a professora, né? Temos que ficar em casa. E isso é difícil, né? Não é uma situação difícil, uma situação triste. Poxa vida, não posso sair, não posso brincar, tenho que ficar dentro de casa. Mas nosso coração está como? Alegre. Nós que temos a Jesus, nós podemos ficar alegres. Por quê? Porque Deus, ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de você, cuidando da sua família, tá bom? E você, criança, que ainda não tem ao Senhor Jesus, você ainda pode falar para mim, tia Karen, eu não sei sentir essa alegria o tempo inteiro. Eu sei que eu sou pecador, que eu faço coisas que não agradam a Deus. Então você pode orar, você pode falar, Deus, perdoe os meus pecados, eu reconheço que eu preciso do Senhor, limpa o meu coração, me ajude a ter uma vida que agrada ao Senhor e a ter essa alegria que dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Viu? Agora você é filho de Deus e você tem essa alegria lá no seu coração. Tá bom? Então, crianças, essa era a história que a tia Karen queria deixar hoje para vocês. A vitamina do contentamento, da alegria no Senhor. Então, nós vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos ajude a confiar nele, a
nos ajudar a ter esse coração cheio de alegria, assim como Paulo, né? Que passou por dificuldades, mas ele era sempre alegre no Senhor, porque ele tinha Deus em todos os momentos. Vamos orar? Feche seus olhinhos, vamos orar com a tia Cá. Senhor Deus, muito obrigada por sua palavra, pelo exemplo de Paulo, que ele nos deixou a estarmos sempre alegres no Senhor. Me ajuda a confiar no Senhor e que em mesmo momentos difíceis, quando eu sentir alguma dor, algum machucado, ou passar por alguma tristeza, ou mesmo durante esses dias que temos que ficar em casa, a estar alegres no Senhor, Deus. Me ajuda a sempre lembrar disso. Obrigada por sua palavra que podemos aprender hoje. Peço que o Senhor cuide de cada um dos nossos familiares e amigos. Que eles também tenham essa alegria vinda do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então que você possa se lembrar sempre, durante toda essa semana, que a alegria do Senhor é a sua força. Vamos cantar? Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Amém. Um grande beijo e até a próxima. Deus